Minutos aqui na CBN Amazônia, voltamos com o CBN Pautas do Dia. Lembrando que você pode participar e deve participar da nossa programação através do nosso WhatsApp, o 919-8814-0073, por Belém e por Macapá no 969-9114-6676. Além, claro, também do nosso YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, onde nós estamos ao vivo e com imagens. Tá na hora da coluna Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro, e que vai falar com a gente a respeito da CPI das bets no Congresso Nacional. Aliás, desde ontem esse assunto está sendo amplamente debatido por conta de um depoimento que aconteceu de uma influenciadora digital que aconteceu lá no Congresso Nacional. E é claro que esse assunto não poderia deixar de ser debatido pelo Rômulo Pinheiro aqui na coluna Conexão Brasília. Muito bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, um forte abraço ao pessoal aí de Macapá também, e é claro que esse assunto tomou conta do noticiário ontem, aqui em Brasília, exatamente pela questão midiática, Ronaldo, que aconteceu, porque em dado momento, a influenciadora que estava presente ontem lá foi tietada pelos congressistas, bateram foto, fizeram vídeo, uma situação realmente muito peculiar, para não dizer algo mais grave, porque você percebe, Ronaldo, que a ideia da CPI, na verdade, é investigar eventualmente se havia ou há nessas casas de apostas esportivas, se há intuito de fraude, indução às pessoas a gastar aquilo que nem tem, como sendo algo ligado a um vício, ou seja, um descontrole financeiro que vem levando muita gente aí à miséria mesmo. É claro que isso, as casas esportivas informam que só joga quem é maior de idade, só há que ter uma responsabilidade, mas a gente sabe muito bem como funciona essa questão de vícios em geral, e essa questão também da falta de regulamentação da legislação brasileira sobre essas transações. O jogo aqui no Brasil não é permitido, e há algumas exceções, mas você vê que a Caixa Econômica Federal promove jogos aí de Mega Sena e em geral, mas há uma limitação de fato para outros tipos de apostas esportivas, e em geral essa CPI busca, pelo menos, trazer um pouco mais de luz ou investigar essas atuações de pessoas que têm muitos influenciados, ou seja, os influenciadores têm muitos seguidores, e levando essas pessoas, então, para um caminho meio complexo aí nesse mundo das casas de apostas esportivas. O grande detalhe, Ronaldo, é que a CPI está meio morta, assim como tem uma CPI da regulamentação das casas de apostas e essas das bets, que são coisas bem distintas. Mas a CPI meio morta se achou por bem a senadora Soraya Tronic convocar alguns grandes expoentes. A influencer de ontem tem mais de 50 milhões de seguidores. E com isso chamar um pouco mais a atenção, porque de CPI também nós estamos vendo que, né, como no passado, aliás, diferentemente do passado, que gerava algum reflexo, um efeito prático, hoje em dia praticamente nulo. Se usam as comissões parlamentares de inquérito muito para questão política, para aparecer politicamente, para render vídeos. Quando na década de 90, por exemplo, não existia essa técnica que hoje nós temos de redes sociais, etc. Então era muito mais difícil, né, ganhar, faturar, a não ser que o jornal da TV mostrasse, mas hoje em dia qualquer pessoa bota uma câmera e divulga, faz um vídeo do congressista criticando ou atuando, isso viraliza. Então ficou muito mais para uma espécie de show, tecnicamente, a dizer, um pouco grotesco pelo que aconteceu ontem, porque a influenciadora que estava lá, além de muitos seguidores, também representava fração de eleitores ligados ao agro também, ligados a algum tipo de segmento político, em que não havia nenhum interesse dos senadores ou deputados de contrariar a depoente em razão dessa perda de seguidores. Então, foi algo que jamais visto aqui pelo Congresso Nacional. E olha que aqui no Congresso Nacional nós temos uma tradição muito grande de depoimentos
ou de atuações totalmente fora da realidade, mas ontem nós chegamos a um nível exatamente nesse entendimento de que não se tem um funcionamento útil para essa CPI. A ideia é investigar a atuação dessas apostas esportivas aqui no Brasil, trazer instrumentos de regularização, de regulamentação no futuro, mas investigar a atuação de como essas pessoas eventualmente lavam dinheiro, não só os influenciadores, mas quem trabalha com isso, que não recolhe a tributação, algumas casas que foram proibidas de participar aqui no Brasil, de atuar aqui no Brasil, ingressando com ações na calada da noite, na madrugada mesmo, em plantões judiciários, para conseguir autorização para funcionamento, e sem o correspondente pagamento dos tributos ao Estado, a quem ganha valores ali, ou pessoas que eventualmente usam aqueles ganhos para lavar dinheiro de crime organizado. Então, há um submundo no meio dessas transações em que o Estado está tentando entrar, ou seja, tentando identificar os vícios, tentando afastar essas possibilidades de lavagem de dinheiro e outros crimes assemelhados a esse. Mas a CPI, infelizmente, já não presta-se mais a esse serviço, porque a ideia da CPI, então, é criar elementos, fazer investigação em provas, para que isso possa ser utilizado pelo órgão competente para processar e ajudar uma condenação lá no futuro, que é o Ministério Público, que em tese pegaria essas provas e usaria nas ações penais, e aí iria atrás da responsabilização dos envolvidos. Mas na prática, isso aí já há algum tempo não acontece, as CPIs estão utilizadas aí unicamente como um jogo político, de chamar a atenção para uma determinada atuação e, de certa forma, acaba se perdendo tempo. E até não somente o tempo do cidadão, o dinheiro do contribuinte, mas o tempo deste aqui que vos fala, porque precisa acompanhar de algumas formas aí esses depoimentos, e é algo que chama muita atenção. Um senador da República rasgar elogios apaixonados pela depoente, um outro congressista levantando, pedindo para tirar selfie, para a pessoa no meio do depoimento. Atenção, a pessoa está ali em um depoimento, em uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes para quebrar sigilo fiscal, para determinar a prisão de pessoas naquele momento, muito embora a influência estivesse ali com um habeas corpus preventivo guardado. Mas, Ronaldo, diante da gravidade, da solenidade da obra, ou seja, daquilo que estava acontecendo, de certa forma foi um espetáculo com muita pouca graça, ou com nada de graça para a gente poder sorrir. E é claro que a gente acompanha esses desdobramentos aqui, mas nem sempre com muita alegria, para trazer para vocês a informação aqui na Rádio CBN. Seria cômico se não fosse trágico, né, Romo? É uma frase clichê que pode se encaixar muito bem aí nesse assunto. Conversei com o Rômulo Pinheiro, dentro da coluna Conexão Brasília, que falou a respeito da CPI das bets no Congresso Nacional. Rômulo, muito obrigado, meu amigo. Meu amigo, obrigado, forte abraço, até a próxima quarta. Até a próxima quarta-feira, 11h29, tá